Olá pessoal do canal Destrancadamente. Os indícios são muito fortes e já existe formado uma consciência de que tudo está convergindo para um problema muito grave que existe nos Estados Unidos, mas que é completamente diferente no Brasil. Veja, se eu fosse contratado como perito judicial, por ter formação em engenharia, ter tirado o brevet no mesmo local que eu fui instrutor de meteorologia e também tivesse criado, coordenado um curso aprovado pelo MEC de manutenção de aeronaves, eu estaria numa posição como perito completamente diferente da posição de um aeronauta, de um membro que pertence ou que vive no meio aeronáutico. São duas coisas diferentes que a gente precisa explicar. Uma coisa é esperar o fim das investigações que são conduzidas pela NTSB dos Estados Unidos ou pelo CENIPA no Brasil. Isso serve para a comunidade aeronáutica, para todo mundo envolvido, pilotos, controladores, manutenção, fabricantes de aviões e dos componentes do avião, para que todo mundo tome medidas para que não aconteça mais. Isso é uma parte técnica, operacional de segurança de voo. Beleza. Eu não sou desta comunidade de segurança de voo. Eu analiso o que está acontecendo, mas como um perito. Então, como um perito, a gente já pode imaginar quais seriam, perito que eu não sou nomeado, mas com a cabeça de perito, com a cabeça de quem conhece e pode analisar rapidamente. Porque uma coisa que eu aprendi aqui nesse canal é que muita gente comenta, por que não se toma uma medida imediata? E eu nunca tinha pensado nisso. Por que não se toma uma medida de imediato quando se tem evidências, né? É porque sempre tem aquela conversa de que a gente tem que esperar 1, 2, 3, 5 anos o relatório do CENIPA. Mas o objetivo é segurança de voo do CENIPA. Tem um outro objetivo que é evitar um acidente amanhã, depois da manhã. A gente tem realmente que ter uma atitude rápida. E é nesse sentido que eu vou fazer minhas considerações aqui. Com toda a ética, com todo o respeito, mas aos que se foram, mas principalmente com a maioria da população que ficou e que morre de medo de avião, que morre de medo de acontecer um acidente com ele amanhã. Então, mais uma vez, vamos deixar claro que a possibilidade existe para tudo nessa vida. Existe a possibilidade de você jogar na loteria e ficar milionário amanhã. Mas a probabilidade é muito baixa. Então, a probabilidade de acertar na loteria ainda é maior do que a probabilidade de ter um acidente aeronáutico, tá ok? Para ter uma ideia de como a probabilidade é diferente da possibilidade. Então, a CENIPA, o NTSB, vai avaliar todas as possibilidades com a mesma probabilidade. E lá no fim, ele vai ter um relatório com as suas decisões. A gente vai fazer o inverso. A gente vai analisar a probabilidade de alguma coisa acontecer, tá ok? Então vamos lá. Primeiro, o avião que se acidentou com as determinadas vítimas, ele estava numa rota. O que a gente sabe? Óbvio, ele estava numa rota como a gente vai mostrar. Nesta rota, essa rota é uma rota de aproximação. Esta rota de aproximação, ela é ou deveria ser conhecida, não necessariamente praticada por todos, mas conhecida por um piloto experiente. Por quê? Porque esta rota
de aproximação até a final e o pouso, ela é publicada. Ali você está num espaço aéreo. Quem voa algumas vezes, um mês, dois, três, no mesmo espaço aéreo, e tiver um mínimo de curiosidade, né, para saber quais são as possibilidades de rotas dentro de um terminal, aquilo é um terminal, tá certo? É onde acontecem os pousos e decolagens, aqui como em São Paulo, o Terminal São Paulo. O Terminal São Paulo começa em Campinas, para vocês terem uma ideia. Mas enfim, quem voa é profissional e esse pessoal do avião é profissional. Por quê? Porque piloto é quem é profissional. Eu, por exemplo, não sou profissional. Eu tenho brevet, eu tenho conhecimento, mas eu não vivo o dia a dia. Eu não sou obrigado a decorar todas as rotas, porque eu não vivo disso. Eu tenho uma empresa. Mas quem é obrigado a decorar todas as rotas deve ter tido a curiosidade de ver quais são as rotas para você poder pousar lá no aeroporto Ronald Reagan. Quer dizer, é uma atitude normal, tá certo? Normal. Você sendo piloto ou não, se você está no meio, você vai ver lá quais são as possibilidades. Bom, então a rota lá no terminal, aquele caminho pelo qual o avião deveria passar para pousar na pista 33 é uma coisa que é comum, normal. Aquilo é caminho da roça, aquilo não muda de um dia para o outro. Aquilo é publicado e é utilizado durante décadas, se for o caso. Se não tiver nenhum motivo para mudar, ele continua válido. E se for mudar, no caso do Brasil, sai um negócio chamado NOTAM, que é Notification for Airmen, to Airmen, que é uma notificação dizendo, ah, essa rota tem um problema, na pista tem um problema, você olha antes de ir para aquela rota, antes de você ir para o pouso, enfim. Então, normalmente a rota em si, aquele caminho da roça, é o mesmo faz muito tempo. Então, deveria ser conhecido de todo mundo. O piloto do avião, e lembre-se, novamente, vamos lembrar, não existe um piloto num avião, existe dois, porque em aviação tudo é duplo, tudo é duplicado quando não é mais. Então você tem dois pilotos na cabine de comando. Então você tem o comandante e o primeiro oficial, o comandante em voo e o segundo que auxilia, pouco importa o nome, mas você tem dois. Então, teoricamente, esses dois é que tomam a decisão em conjunto. Então, um está lá para ajudar o outro. Eles fazem funções diferentes, mas todos eles estão participando do voo. Então, a probabilidade, primeiro, do equipamento. A gente já sabe que equipamento a probabilidade de equipamento e outras coisas serem responsáveis, a gente já começa daí, tá certo? A probabilidade de equipamento, manutenção, peça dar errado é 20%. Por quê? Porque a gente já sabe que 80% das falhas, dos acidentes, incidentes que depois dão a acidente, é devido a fator humano. Então, quando a gente está trabalhando isso como investigador, digamos assim, privado, e não do Estado, da NTSB, do CENIPA, investigador privado, beleza. Eu vou me preocupar com o quê? Fator humano. O fator humano no avião. Existia alguma maneira dele sair fora daquela rota? Difícil. Eram dois e a rota é conhecida. E essa rota, ela inclui uma descida, uma final e uma descida em rampa que passa pelo rio Potomac, sei lá. Mas enfim, essa descida, ela significa que naquele lugar, naquele exato lugar conhecido do espaço, vai estar um avião de vez em quando, tá ok? Então, vamos lá. Fator humano, fator máquina, equipamento,
não tem indício nenhum de que tenha dado problema no caso do avião. Fator humano, no caso do avião, a não ser, você vê, a possibilidade sempre existe dos dois terem tido um infarto ao mesmo tempo, mas a probabilidade ela é baixíssima, tá certo? Então nós estamos falando de probabilidade. Probabilidade de ter dado alguma coisa de errado no avião, na rota do avião, probabilidade, se não é zero, é muito baixa. Precisa ter muita imaginação para imaginar alguma coisa ter dado errado no caso do avião. Tá certo. No caso agora do helicóptero, porque só tem três envolvidos: avião, helicóptero e torre de controle, controle do espaço aéreo, certo? Só tem três envolvidos. Por quê? Porque não tem meteorologia. A meteorologia estava calmo, visibilidade suficiente, inclusive porque tinham condições de voo visual. Sobre o avião, eu só preciso complementar uma coisa. Quando você voa hoje em dia em voo comercial, o voo comercial é muito legal fazer voo visual. Eu já vi muita gente tá voando por instrumento em voo comercial e depois passar para visual. É super legal. Por quê? Porque é gostoso você praticar, você colocar a mão no equipamento como você fazia quando era aluno de aeroclube. É muito bom. O piloto sente falta de colocar a mão, pelo menos os que eu conheço. Só que hoje em dia os voos são feitos de maneira, digamos assim, computacional. Os voos são otimizados. A chance do piloto hoje, principalmente nesse tipo de voo, desse tipo de aeronave, e nas aeronaves mais desenvolvidas, as mais recentes e tal, a chance do piloto estar fazendo alguma coisa em voo, digamos assim, visual, no qual ele tem o controle da aeronave, é baixíssimo. Por quê? Porque você tem que fazer um voo otimizado, de acordo com cálculos precisos, e voo com GPS, com precisão milimétrica, se for o caso. Por quê? Porque você tem que economizar combustível. Então o voo hoje não é mais como era na época do Santos Dumont, na Primeira Guerra Mundial, nem na Segunda Guerra Mundial, onde tinha uns caras com muque ali para dirigir aqueles águias voadoras. Esquece. Hoje em dia o avião é um computador que voa, tá certo? Então o avião, a partir do seguinte princípio, nós vamos trabalhar com conceitos e probabilidades. O avião é um computador que voa. Na verdade, a gente fala um computador, mas são muitos computadores que voam. Tem vários tipos de computador. No caso do Airbus, só para controlar o voo são três. Então, normalmente são três computadores que controlam o voo. Então, a probabilidade de um piloto ter inventado alguma coisa, uma rampa de descida diferente daquela que era programada, é muito, assim, é improvável. É possível, tudo é possível, mas é improvável, ok? Beleza, vamos agora para o segundo elemento que contribuiu aí para o acidente, né? O segundo foi o helicóptero. Bom, o helicóptero é um helicóptero militar em treinamento. O que acontece com o helicóptero militar em treinamento? Bom, toda vez que você está em treinamento, quem está sendo treinado está no lugar do comandante, né? Do lado esquerdo, no helicóptero é o contrário, do lado direito que é o comandante, mas tudo bem. Ele está na posição do comandante. Então veja, do outro lado está um instrutor. Normalmente, pelo que se conhece, ou deveria ser assim, o instrutor, ele está a 120% de atenção, muito mais do que se ele tivesse no comando. Porque ele vai ter que pensar por ele e ele vai ter que pensar pelo aluno. Ou aluno a gente fala, mas é o outro piloto que está muitas vezes, e nesse caso deve ser isso, o que a gente chama de adaptação.
Ou seja, é um piloto que já tem experiência em outros equipamentos, em outros helicópteros, e que agora vai voar num novo helicóptero. Então, o que a gente faz? Faz algumas horas de adaptação, mas para ele a gente chama de pegar a mão, para ele aprender um pouco onde ficam os instrumentos, para ele ficar safo, para ele ficar hábil no helicóptero, sentir a reação do helicóptero. Ok. Então, quando a gente pensa que a gente tem um piloto que é o instrutor e o outro zero piloto, não é assim que funciona. Você tem, eu vou fazer um número assim só para ter uma ideia. Você tem um piloto que é o que está em instrução, que sabe 80% de tudo que ele tinha que saber, ou 90%, e do lado dele você tem um instrutor que está pensando a 120%, 150% do que ele estaria pensando se estivesse no comando. Então, assim, o normal é você ter um voo de instrução ainda mais seguro do que um voo com dois pilotos. Por quê? Porque é necessidade. Você tem que estar com um aluno à vontade para cometer algum tipo de pequeno erro, e você tem que estar com um instrutor muito atento para perceber qualquer pequeno erro pequeno mesmo, e que você consiga corrigir. Então, veja, você tem que voar e ver o outro voar para corrigir erro. Então, você está mais esperto do que se você tivesse num voo tranquilo, um voo com dois pilotos, tá certo? Beleza. Então, veja, imagina-se, né, que na cabine lá do helicóptero, a gente tivesse dois pilotos de helicóptero de altíssimo nível, um estando em instrução apenas para pegar o jeito, pegar a mão, ficar mais experiente ali na aeronave, e que, portanto, não haveria nenhum motivo para eles cometerem um erro, um suicídio de bater num avião, né? Ninguém ia se suicidar. Então, partindo do princípio de que você tem dois pilotos experientes, tá certo? Não é, insisto, não é uma pessoa que está passando na rua e você pegou e falou, vem aqui que eu vou te ensinar a pilotar helicóptero. Não é isso, são dois pilotos experientes. Legal. Então vamos lá, do avião a gente sabe que a rota é super conhecida. Ok. Do helicóptero a gente sabe que a rota, a gente chama de corredor. Existe um corredor, normalmente helicóptero, ele voa em locais assim, com referência física no solo muito conhecida, nesse caso é o rio. Então é normal que helicóptero voe em cima de rio, por exemplo, tá certo? Mais fácil para ele voa mais baixo que o avião, tudo. Então ele tem uma referência de solo. Existia ali para poder haver um tráfego sem um bater no outro, existia então para o helicóptero o que a gente chama de corredor. O que é o corredor? Você vai andar num determinado corredor mesmo, numa determinada altura, com uma largura tal, com uma altura máxima tal, em cima do rio. É isso. Então, de um lado você tem corredor, e corredor tem aos milhares, tem vários aqui no Brasil, em vários terminais. Então você tem um terminal onde está tudo funcionando perfeitamente bem, tá certo? Onde você tem uma rota e uma final conhecida, um final para pouso, para a pista 33, tudo é conhecido do parte do avião, pelos pilotos de avião, tudo é conhecido pelos pilotos de helicóptero, pelos pilotos militares de helicóptero. Olha que maravilha, todo mundo conhece tudo. Mas aí vem o primeiro erro. Será que um conhece por onde o outro passa? Bom, primeiro, eu imagino que não seja obrigatório. O piloto civil tem instrução de piloto militar, ou seja, ele não é obrigado a saber o que o piloto militar está fazendo. Ele só tem que saber que o piloto militar não vai atrapalhar a vida dele.
pelo menos em tudo que eu sei é aqui no Brasil, tá certo? No Brasil é assim. E lá nos Estados Unidos não deve ser diferente, né? O piloto militar não tem obrigação de fazer curso e instrução de voo civil. Por quê? Porque o voo dele é outro, é militar. E o que ele tem que fazer? Ele tem que saber que o voo civil não vai atrapalhar o voo dele militar. Tá certo? Então, cada um voa na sua com a certeza de que um não vai atrapalhar o outro. Por quê? Porque isso está nos manuais, isso está nas rotas, isso está definido pelas autoridades que tudo sabem, tudo veem, só que não. Para que isto funcione de maneira organizada, existem então os controladores de voo. Os controladores de voo, eles têm por função, não é falar frases curtas somente. Eles têm por função, assim como os pilotos também, garantir a segurança de voo. Porque senão era fácil, senão você colocava tudo na mão de um computador e o computador fazia tudo automaticamente, pilotava o avião, pilotava o helicóptero e dava as instruções no lugar do controlador de voo, tá certo? Por que nesses postos existem humanos? Porque os humanos estão lá, porque eles têm uma capacidade de raciocínio, de pensar, eles têm uma capacidade de se adaptar ao contexto e não esquecer o objetivo dele. O objetivo de todo mundo que voa, ou está até em terra, é segurança do voo. Então veja, existem dois padrões. Existe o padrão do avião, naquele ponto onde houve o choque, existe o padrão do avião, existe o padrão do helicóptero. Quem que garante o padrão do avião? Dois pilotos garantem que eles vão seguir aquele padrão de rota e de pouso do avião. E existe outro padrão, que é o padrão do helicóptero. Quem garante que o padrão do helicóptero vai ser executado? Dois pilotos do helicóptero. Então veja, você tem 4 pilotos, esses 4 pilotos, cada um vai garantir os devidos afastamentos um do outro, só que não teve afastamento, né? Parece que dessa vez esse afastamento não teve. Será que foi algum problema dos pilotos do avião? Pode ter acontecido de tudo, mas a probabilidade a gente já viu que é muito baixa. Pode ter acontecido isso, algum vacilo do pessoal do helicóptero que não atentou para a segurança de voo? Pode ter acontecido, mas a probabilidade parece que é baixa, tá certo? Agora, vamos lá, quem garante tudo isso, né? Quem garante que cada um vai estar no seu quadrado, cada qual vai estar no seu cada qual, tá certo? Por quê? Porque é necessária essa separação para a segurança de voo. Quem garante isso? Bom, o controlador de voo. Na verdade, ele é o controlador de voo nesse sentido. Ele dá instruções para garantir que existam as devidas separações entre aeronaves. Pode ser civil e militar, pode ser entre aviões, pode ser entre helicópteros. É isso que é feito com enorme sucesso aqui no Brasil. A gente não vê duas aeronaves se chocarem no céu, a não ser, você se lembra da aeronave que tinha piloto americano aqui no Brasil, que fez gracinha e desligou o transponder, inclusive, porque ele quis fazer gracinha, quis saber como é que funcionava o avião da Embraer, novo, e acabou se chocando contra um avião da Gol, né? Então veja, aquele piloto americano e tal, quando ele chega aqui no Brasil, ele deu um vacilo, né? Pois é. A gente não pode dizer que todo piloto americano é assim, mas a gente pode imaginar que algum possa ser assim, porque o exemplo está aqui no Brasil. Legal. Mas vamos esquecer isso, né? Vamos esquecer o que aconteceu no Brasil e vamos focar no que aconteceu nos Estados Unidos.
Então, o que garante a separação entre aeronaves é o controle de voo. Por quê? Porque um está voando de um jeito, outro está voando de outro, e a gente a gente chama de coordenar. Como é quem faz a coordenação? Quem faz a coordenação é o controle de voo. Aí entra uma espécie que a gente chama de dupla jurisdição. É o que a gente chama no vôlei de deixa que eu deixo. Por quê? Porque nesse caso específico, eles estavam em voo visual. Eu não ouvi a fonia, eu não posso garantir, eu só posso supor. Supondo-se que estivessem em voo visual, primeira coisa, não necessariamente e provavelmente não estava em voo visual o avião. Por quê? Porque o avião hoje em dia ele faz voo de precisão. Ele faz, não é precisão, preciso, não é isso. Ele faz voo de precisão no GPS. Ele não pode sair 1 milímetro fora, por quê? Porque 1 milímetro fora é gasto de combustível, é dinheiro queimado que vira CO2 na atmosfera. Então a companhia aérea, ela, e quanto mais séria, mais ela leva isso à risca, ela não vai deixar o piloto pegar no avião, ele tem responsabilidade, mas não vai deixar ele voar na mão o avião, por quê? Porque significa gasto. Quer voar, aluga um avião no aeroclube e vai voar na mão. E tem muito piloto que faz isso. Mas na minha companhia aérea, não. Na minha companhia aérea, você só vai pegar o avião nos 50 pés de altura final para o pouso, para arredondar para o pouso, e 150 pés, quem sabe, na decolagem. De resto, piloto automático, e não é só um piloto automático, hoje em dia é muito mais coisa que isso, e quem vai pilotar é o computador. O computador vai me garantir o dinheiro do voo. A chance do piloto do avião, a probabilidade do piloto do avião ter mudado alguma coisa é só se for teoria da conspiração, né? A priori, como investigação do que poderia ter acontecido, investigação particular, chance zero. E o piloto de helicóptero? Bom, o piloto de helicóptero não estava fazendo um voo comercial, né? Ele estava fazendo um voo de instrução, né? Um voo de instrução, como eu já disse para vocês, o aluno que está sendo instruído, que é outro piloto, ele está lá para poder cometer pequenos erros, né? Fazer algum movimento com mais força e tal, mas ele não vai cometer erros básicos, erros assim, enfiar o nariz para baixo para ver o que acontece, não vai dar rasante no rio Potomac, tá certo? Ele não vai puxar o manche para ver qual é a velocidade, o climb dele, quantos pés ele sobe por minuto, não vai fazer doideira, não vai fazer acrobacia com helicóptero, tá certo? Ele está lá como aluno, ele já é helicóptero, já é piloto de helicóptero, já é experiente, ele tem responsabilidade, então assim, ele não vai querer se matar. Tudo é possível, vai que teve um caso de um piloto que quis se matar, mas é raríssimo, né? Em 1 bilhão de vezes que acontece isso. Então, imagina-se que os dois estavam conscientes de tudo, mas o piloto do helicóptero tinha uma diferença com o voo do helicóptero, tinha uma diferença com o voo do avião. O voo do helicóptero, ao que parece, estava em voo visual dentro de um corredor. Então, é de se imaginar, eu acho que seria bom para a segurança de voo, que o controlador conseguisse dar as instruções corretas e ele conseguisse ter a certeza de que as instruções corretas que ele deu, elas fossem muito bem entendidas, a gente chama de cotejar ou repetidas pela aeronave, seja ela avião, seja ela helicóptero. E, ao que tudo indica, as evidências levam a acreditar que houve uma pergunta
uma pergunta não clara. Na fonia de aviação, a gente fala pouco, mais claro. O que a gente tem que falar é o necessário e suficiente, sem uma palavra nenhuma a mais, para que a torre entenda e a tripulação da aeronave, seja ela qual for, entenda. Então, normalmente, o que você faz é que você tem que ter, como controlador de voo, a certeza de que está controlando o voo, e não apenas dando as instruções corretas, e não apenas repetindo frase feito papagaio. E eu acho que aí é que a coisa aconteceu. Então, assim, eu como investigador, que eu não fui nomeado por ninguém, eu me autonomeei investigador deste específico, né, acidente. Então, dentro de tudo isso, as evidências levam a crer, pelas únicas informações que a gente tem, é que parece mais uma piada, não sei se vocês já viram, mas enfim, a piada do tomate. Olha o caminhão, que caminhão? Porque foi isso que aconteceu. Olha o avião. Eu estou vendo. Mas que avião? Olha o CRJ, se eu não me engano. Que CRJ? Isso é instrução que se dá? Não existe isso. Ela tem que ser precisa. Instrução tem que ser precisa. Você está vendo o avião à sua esquerda, 10 graus, a 1 milha de distância, 10 milhas de distância. Precisa ser instrução precisa. Por quê? Porque tinha mais de um avião na final. É a mesma coisa que você chegar lá em Congonhas e perguntar: você está vendo o avião na final? Tô, só que tem 10 aviões na final. Ali não tem um avião na final, tem vários. E essa deveria ser a última instrução, se fosse o caso, de haver 9 instruções antes, do tipo: helicóptero, você está vendo que tem um avião ali entrando na rota para pouso? Você está vendo ele agora, ali, ó, a tantos graus à sua esquerda, com tal altura, a torre. Você está vendo que ele está de novo, não é mais a 5 graus, agora ele está a 10 graus, na mesma altitude. Você tem certeza que você está vendo isso? Tenho. Aí você tem certeza que houve contato visual entre o helicóptero e a aeronave que vai pousar. Então, assim, a gente não ouviu o que aconteceu antes, mas tudo indica que esse contato visual não estava garantido, né? Isto é normal? Eu não sei, mas eu sei que nos Estados Unidos, a gente acompanha muitas vezes pouso e decolagem, a gente ouve e tal, eles são bem econômicos, tá? Então, em função desta economia, pode ser que seja normal lá, tá certo? Então, lembrando só de deixar sempre a sua inscrição, fazer sua inscrição no canal, deixar o seu like, seu comentário. E para terminar, as coisas tristes que a gente vê é que eu ouvi controlador de voo brasileiro falando: não, ele deu a instrução, ele fez a parte dele. Dar a instrução não significa que a segurança de voo está garantida. Você tem que sempre dar a instrução e garantir que ela foi bem entendida, né, pela outra parte, isso dos dois que fazem fonia, né? E a gente também tem que ter, então, aí vem a parte que depois a gente vai tratar num vídeo em separado, que assim, a gente tem que visar a instrução dentro do contexto maior, que é a segurança de voo. Eu estou dando uma instrução, eu estou fazendo uma fonia, eu estou garantindo a minha segurança, a segurança de voo, ou eu estou só garantindo que eu falei alguma coisa, né? Então, a gente ouve muita gente falar, mas cada qual no seu quadrado, e é aquela famosa história, né? Todo mundo combinou e não deu certo. Por quê? Porque todo mundo não combinou a mesma coisa.
Então tem que combinar, tem que ter certeza que todo mundo está falando da mesma coisa. E nesse caso, parece que foi esse o caso. Aqui no Brasil também está se aventando a possibilidade, que também é dos Estados Unidos, estão copiando isso, que existia poucas pessoas. Se existisse poucas pessoas, e parece que é o caso, também não é desculpa. É claro que, nesse caso, qualquer um, quando tem menos gente, ele está sobrecarregado, tá certo. E sim, pode haver sempre erro humano quando o ser humano está sob estresse, quando ele está sobrecarregado. É uma coisa que às vezes até as pessoas desconhecem, mas essas coisas de dar uma instrução e você ter certeza que o outro ouviu, é o tipo da coisa que é automática, né? Você tem que automatizar essas coisas. Então pode ser muito mais um problema de treinamento, de cultura, de retreinamento, e agora eu estou falando como gestor de empresa, que eu também sou. Você tem que ter certeza que todo mundo entendeu o que é para fazer, né? Não pode ser uma pessoa que faz só as coisas automaticamente. Eu estou vendo aqui que esse vídeo já ficou muito grande, então até o próximo vídeo. A gente vai tratar disso num próximo vídeo, porque é mais geral ainda do que a gente pensa. E sim, os erros podiam ser evitados, né? Eles podiam ser evitados, com certeza. Era só prestar mais atenção, cada um no que estava fazendo, menos o piloto de avião, que estava aparentemente consciente de tudo, mas quem perdeu aparentemente noção da situação foi o piloto do helicóptero e aparentemente o controlador de voo, tá ok? Não se trata de nenhuma acusação, nenhum alarmismo, nada. É uma coisa que todos os seres humanos estão sujeitos, que é a perda da consciência situacional, né? Por isso que tem gente que bebe e entra dentro do mar e se afoga, bebe e tem acidente, ou nem bebe nem nada, dirige mal. Isso faz parte do ser humano. Na aviação, a pessoa é treinada para não cometer esse tipo de vacilo, mas se ela não for retreinada, ela sempre pode desacostumar. O ser humano é assim, tá bom? Um abraço, até breve, até o próximo vídeo.